Boa tarde. Nós estamos iniciando agora a nossa gravação, a nossa live da tarde de hoje, de sábado, hoje 9 de maio de 2020, trazendo aqui uma discussão que está em um dos meus artigos, que é aspectos constitucionais e legais envolvidos na limitação do direito de ir e vir pelos governos estaduais e municipais nos tempos de pandemia. Resolvi analisar essa questão porque existe uma polêmica, né, deputados dizendo que não pode, que pode, e aqui nós vamos estudar à luz do direito constitucional e do direito também infraconstitucional, estabelecendo aí do Código Penal e a Constituição como base da nossa tese argumentativa. Tá? O Brasil e o mundo hoje vivem sob a disseminação de uma pandemia, né, que é o Covid-19. Nós estamos agora praticamente em lockdown, né, isolados, no isolamento social, né, no isolamento horizontal, já há algum tempo. E agora as medidas aqui no estado do Ceará ainda se tornaram mais rígidas, né, e isso tudo com o fim declarado pelos nossos governantes, né, os detentores, né, do governo estadual e municipal, para o combate da disseminação do vírus do Covid-19, dada a sua letalidade, que tem sido apresentada aí nos dados estatísticos, que posteriormente nós iremos verificar numa outra live. Os estados e municípios estabeleceram normas, impondo isolamento social, tanto a nível do governo federal quanto a nível do governo estadual como de governo municipal, certo? E aí a discussão é que algumas pessoas têm travado, é que em cima do inciso 15 do artigo 5º da Constituição, dizendo que nós temos o direito de locomoção, o direito de ir e vir, e os governos estaduais estariam limitando e ferindo os direitos constitucionais. Vamos analisar essa questão de forma jurídica. Primeiro, vamos fazer um breve discurso histórico, no sentido de fazer uma linha do tempo, né? E aí nós vamos ver que, em termos de caráter normativo, nós temos a Lei 13.979, eu vou ficar olhando aqui também para a tela do Instagram e para a tela do Facebook, porque eu estou transmitindo ao vivo tanto pelo Instagram como pelo Facebook. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ela dispôs sobre as medidas para enfrentamento, né, da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. O artigo 2º da lei definiu isolamento e quarentena e determinou a realização de compulsória de exames, de testes, de vacinação, de tratamentos específicos, entre outras medidas. Posteriormente, sofreu alterações das medidas provisórias 926 e 928, 2020, foi regulamentada pelo decreto 10.282, de 20 de março de 2020, com alterações posteriores dos decretos 10.288, 10.292, 10.329, esse último aí de 28 de abril de 2020. O que é que nós temos aí? Antes mesmo do sancionamento desta lei, a 13.979, né, que foi 6 de fevereiro, já em 3 de fevereiro, né, nós tínhamos uma portaria, já tínhamos medidas anteriores a isso, uma portaria, em 3 de fevereiro de 2020, que foi a portaria 188 do Ministério da Saúde, né, demonstrando aí o enfrentamento da pandemia. Veio o decreto legislativo, número 6, publicada em 20 de março de 2020, o Senado Federal reconheceu, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada pela mensagem número 93, de 18 de março de 2020. Ora, e aí? Fica a questão. Diante disso, nós vemos, inclusive pela linha histórica, que antes do Carnaval já se tinha conhecimento da letalidade do vírus, já se tinha conhecimento da disseminação, e mesmo assim os governos estaduais
sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, onde é mais forte, se permitiu o carnaval. Né? Essa é uma outra questão que vai para um outro campo de análise. O nosso aqui é saber, né, se os governos estaduais podem limitar o nosso direito de ir e vir e se podem utilizar as polícias, né, como medida de coação, utilizando medidas de coação, para possibilitar, inclusive, a prisão de quem desrespeitar as normas. Né? Então, o nosso escopo aqui, o nosso objetivo é investigar se os governos estaduais e municipais, e mesmo o governo federal, eles podem limitar o direito de ir e vir dos cidadãos, obrigando-os a ficar em casa. Em outro aspecto, de se analisar, é o aspecto das polícias, se as polícias podem fazer uso da força para obrigar o cidadão a ficar em casa. Né? E uma breve análise, né, das normas, né, das normas jurídicas existentes em relação à pandemia. Nós temos muito mais, né, já editadas aí. Não vou entrar no detalhe estadual por uma questão de se tornar mais ampla, né, a investigação e a proposição que nós estamos apresentando agora. Tá? Então, nós passamos a ver, ao cotejo, a análise, né, das discussões constitucionais do estado de defesa, do estado de sítio, da situação de emergência, na comparação com o decretado estado de calamidade. O estado de defesa e o estado de sítio encontram-se no título 5º da Constituição, onde trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, dos artigos 136 ao 141 da Constituição Federal. A calamidade pública está prevista lá no inciso 18 do artigo 21 da Constituição, é de competência exclusiva a sua decretação, né, porque é competência da União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas. O artigo 136, quando ele trata do estado de defesa, ele fala que o presidente da República ele pode, ouvir os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados à ordem pública ou à paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. O parágrafo 3º do artigo 167, ele prevê a possibilidade de abertura de crédito extraordinário, e é para isso que existe, acima de tudo, o decreto legislativo, para atender despesas imprevisíveis, né, e urgentes decorrentes da calamidade. Né? E aí fica a discussão hoje travada se pode ou não pode decretar o estado de sítio. E aí nós temos que observar, e sobre o foco do assunto, né, que no âmbito federal existem o estado de defesa e o estado de sítio, conforme nós já falamos. E nesse sentido nós devemos observar que o estado de sítio ele é mais grave que o estado de defesa. E ambos somente podem ser decretados pelo presidente da República. Certo? Nos termos da Constituição Federal, da Carta Magna, né, da nossa lei maior, da nossa norma jurídica maior, seguindo aí a teoria do escalonamento jurídico da norma jurídica de Kelsen, né, previsto no artigo 59 da Constituição, para a defesa do Estado e das instituições democráticas, né, nós temos o Estado de defesa, o Estado de sítio, as Forças Armadas e a segurança pública. Né? Esses aí estão postos na Constituição para a defesa do Estado e das instituições democráticas. Né? Então, o Estado de defesa, o Estado de sítio, as Forças Armadas e a segurança pública estão postas constitucionalmente para a defesa do Estado e das instituições democráticas. A nível de Constituição Federal, né, cabe ao presidente da República a decretação dos estados de defesa e do estado de sítio. O estado de defesa, nos termos do artigo 136 da Constituição Federal, ele é decretado, conforme nós já dissemos, após ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, com fins de preservar ou restabelecer, em lugares adstritos e definidos, a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou por calamidades de amplas magnitudes da natureza. Ele impõe restrições de direito de reunião e sigilos de correspondência, de comunicação telegráfica e telefônica. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias,
salvo quando autorizada pelo Judiciário, e decretado o estado de defesa, o presidente submeterá em 24 horas ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Já o estado de sítio, ele requer a prévia solicitação de autorização do Congresso Nacional, nos casos de comoção grave, de repercussão nacional ou ocorrência de estado de fatos que comprovem a ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa e na declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Ele não pode ser decretado por mais de 30 dias. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamentos no caso de comoção grave e de repercussão nacional ou acontecimento de fatos que evidenciem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, somente poderão ser tomadas as medidas previstas nos incisos do artigo 139, dentre elas a obrigação da permanência em determinada localidade. Assim, aos olhos do legislador constitucional, a obrigação de permanecer em determinado local deveria ocorrer quando decretado o estado de sítio. Tá? A decretação do estado de sítio, no caso da pandemia, né, conforme já houve a manifestação, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, ainda em grau inicial, tá? A nível de relator, né? Ela depreca o acatamento aos princípios da excepcionalidade, da necessidade, da temporalidade e da obediência estrita da Constituição, porque é uma medida extremamente severa, né? Então, exige, assim, a ocorrência de circunstâncias absolutamente atípicas e anormais, de grave causa social, enquanto, por necessidade, demanda-se a absoluta ineficácia de outras medidas de normalidade institucional, né? Enquanto essas medidas não se mostrarem eficazes, não existe base, não existe sustentação no momento para que se decrete um estado de sítio, né? Os estados e municípios, eles podem decretar estado de emergência ou calamidade. Está previsto nas suas constituições estaduais, né? Desde que haja o comprometimento das funções do Estado. De um modo geral, as constituições estaduais trazem como competência privativa, não exclusiva, do governador do Estado decretar situações de emergência e estado de calamidade pública. O decreto 7.257, de 4 de agosto de 2010, regulamentou, né, uma medida provisória, que era a 494 de 2010, e dispôs sobre o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa Civil, né, e o reconhecimento da situação de emergência e o estado de calamidade pública, dentre outros aspectos. No segundo artigo, ele diz que situação de emergência é aquela situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos, que implica o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. O estado de calamidade tem uma definição também semelhante, mas o artigo 7º, né, ele explicita que o reconhecimento da situação de emergência ou estado de calamidade pública pelo Poder Executivo vai ser feito através de requerimento do Poder Executivo, do Estado, Distrito Federal ou do município que estiver afetado pelo desastre, certo? Publica-se, né, dá-se por meio de projeto de decreto legislativo e exige, no caso da União, o aval do Congresso Nacional, conforme nós dissemos. Né? Então, as Assembleias Legislativas vão fazer, às vezes, a nível estadual. A diferença entre o estado de emergência e de calamidade pública é que, na primeira situação, os problemas ainda não aconteceram, ou seja, na situação de emergência, enquanto no segundo, a crise já sobreveio ou está ocorrendo, por isso que nós saímos da situação de emergência e tivemos a decretação do estado de calamidade, certo? Aí, dada a ocorrência da pandemia, né, conforme nós vimos, já foi decretado a nível federal o estado de calamidade. Após o governo federal, de igual modo, os estados e municípios decretaram o estado de calamidade, estabelecendo as medidas de isolamento que nós estamos vivendo nesse momento. É de importância aí fundamental advertir que a excepcionalidade de todas as medidas aqui apontadas até agora, em maior ou menor grau,
elas implicam restrições de direitos, garantias e liberdades individuais. E elas devem ser tratadas com muita cautela pelos poderes públicos, sob pena de se cometer, nesse período, abuso do poder em gênero e nas espécies do excesso de poder ou desvio de poder, ou de finalidade, seja ela genérica ou específica. E isso será, posteriormente, sofrerá o crivo do judiciário, né, nos termos do inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, o princípio da ambiguidade processual. O direito constitucional, no inciso 2º e no 15º, que é o pessoal que está falando aí mais, né, o inciso 2º diz, né, claramente que, aí vamos para o caput, né, do artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito ao VLISP, né, ao direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Aí vem o inciso segundo, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, ou seja, no silêncio da lei, em tese, tudo seria permitido. O inciso 15, por sua vez, diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então veja bem que esse princípio do direito de vir aqui está ligado à locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, né? E nós vamos analisar em primeiro plano que os direitos e garantias individuais não são absolutos, né? Eles são relativos. O meu direito de garantia individual, ele encontra esbarro no teu direito de garantia individual, e nós temos que ver também os interesses da coletividade e os interesses da sociedade. Por isso, eles não podem ser tratados de forma coletiva. Mas se, para nós, cidadãos brasileiros, nós temos o inciso 2º, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, no silêncio da lei nos é permitido fazer, para a administração pública, para o poder público, ela só pode fazer ou deixar de fazer estritamente se estiver previsto em lei, em norma jurídica. Se a norma jurídica não prevê que ela faça ou deixe de fazer, ela não poderá fazer ou deixar de fazer sob pena de se estar cometendo um ato, né, contrariamente absurdo e rechaçado pelo judiciário. O artigo 37, caput, traz os princípios constitucionais da administração pública, dentre eles o LIMP, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e dentre eles o princípio da legalidade, que diz que a administração pública somente pode fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Né? O inciso 15 garante o direito de ir e vir. Né? Aí nós vamos para o Código Penal, né, que cabe aí a ele disciplinar a ocorrência dos crimes. Tá? E o Código Penal, independente aí se há em decreto, se não há, né? Mas nós vamos analisar que mesmo o decreto sendo flagrantemente constitucional, cabe ao judiciário, né, analisar essa inconstitucionalidade e, em primeiro plano, ao Supremo Tribunal Federal, né, como guardião da Constituição, analisar a constitucionalidade de lei através dos instrumentos previstos constitucionalmente para esse fim. Ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e tudo mais. Né? E a possibilidade também da inconstitucionalidade decidida pelo juiz monocrático interpar entre as partes, né? Aí de decretação constitucional, interpar, e a do Supremo podendo ter efeito erga omnes, ou seja, para todos. Né? Mas lembrando que quando o Supremo decide a inconstitucionalidade de lei, ele suspende a eficácia. Né? Somente retira do ordenamento jurídico uma lei a edição de uma nova lei. Só uma lei pode, né, revogar expressamente outra lei. Né? Então, nós temos o artigo 267 e 268 do Código Penal para trazer aqui para vocês, para a discussão. Né? O Gustavo aí está pedindo para participar ao vivo. Estou aí, autorizei, se ele quiser, ele pode entrar para discutir a qualquer tempo, tá
tá bom? Aqui é o momento de se discutir, né? Até para evitar que se esteja discutindo com base em achismos, né? Vamos para a lei, para a análise da lei. O artigo 267 e o 268, ele, no 267, ele tem lá previsto, né, como tipo penal, que causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos tem, por consequente, a pena de reclusão de 10 a 15 anos. Se do fato deriva a morte, a pena de reclusão é colocada em dobro. Ela é aplicada em dobro. Né? No evento de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos e se provém a morte de 2 a 4 anos. O núcleo do tipo aí do artigo 267 é identificado no verbo causar, no sentido de dar origem ou produzir, e tem como objetivo a epidemia. A conduta aí é no sentido de propagar, ou seja, de espalhar, de disseminar. Causar aí significa dar origem ou produzir. Precisamos observar aí que o elemento subjetivo do tipo é o dolo de perigo, ou seja, a vontade livre e consciente do agente, do sujeito ativo do crime, de causar um risco que não é admitido por terceiros. Epidemia tem um significado aí de moléstia que acomete em curto espaço de tempo e em determinado local várias pessoas. A pandemia do Covid-19 ela pode ser entendida como enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Então, aquele indivíduo, sabendo estar doente, ele sai de casa e contamina outras pessoas. Ele cometeria o delito criminal do artigo 267? Trata-se de crime comum, né? Que pode ser cometido por qualquer pessoa. Sua consumação, ela se dá, né? Ela se dá, o cidadão que descumpre os decretos, seja em qual artigo do Código Penal? 268. Nós estamos chegando lá. Né? O artigo 268 do Código Penal. Nós estamos analisando primeiro o 267, né? Sua consumação dá-se com a ocorrência de consequência naturalística. Esse é o meu entendimento, né? Salvo melhor juízo, né? Porque nós estamos discutindo direito. O direito é dinâmico, o direito é dialético, né? E este é o meu juízo de valor que eu faço, o juízo de valor jurídico que eu faço nesse momento. A consumação do tipo penal do 267 se dá com a ocorrência de consequência naturalística, que consiste em existir epidemia, algo que por si é atentatória à saúde pública. Uma outra live posteriormente, quando a gente passar por esse período, nós vamos ver por que hoje eu estou discutindo também o artigo 267 do Código Penal. Certo? Contudo, aí, o tipo penal do 267, ele exige que o agente provoque o surgimento de uma epidemia, havendo a disseminação de determinada doença rapidamente, em dada localidade. É certo que o período surgir é concreto. Quem espalha a doença, no entanto, ele pode terminar condenado a uma pena elevada. Certo? Na hipótese levantada, se poderia a autoridade efetuar a prisão daquele que desrespeitar as normas vigentes de controle de pandemia. E aí, nesse momento, não nos cabe a discussão da legalidade ou constitucionalidade. Veja bem, enquanto essas normas estiverem no ordenamento jurídico, no sistema jurídico brasileiro, elas estão para ser cumpridas. Se você deseja descumpri-las, você tem que recorrer ao judiciário para que ele declare a inconstitucionalidade dessas leis, a ilegalidade dessas leis. Mas ao cidadão é dado o cumprimento destas leis, mesmo ele as desconhecendo. Porque não é dado a ninguém descumprir a lei alegando o seu desconhecimento. Isso é um princípio geral do direito que está previsto no nosso ordenamento jurídico. Né? Então, parece-me ser aplicável o tipo penal do artigo 268 da Lei Substantiva Penal. O tipo penal do 268, ele diz que é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Só da simples leitura, numa análise perfunctória do artigo 268, nós vemos a possibilidade de aplicação do artigo 268 do Código Penal na situação de quem infringir determinação do poder público destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa. O núcleo do tipo aí significa violar ou transgredir. Impedir denota obstruir, tornar impraticável. O objeto é a determinação do poder público. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo é a sociedade. O elemento subjetivo aí do tipo é o dolo de perigo, ou seja, a vontade livre e consciente de provocar um risco não admitido por terceiros. Né? Então, essa determinação do poder público, ela no caso, a autoridade estadual e a municipal e a federal, deve se voltar ao ingresso ou entrada ou à proliferação ou multiplicação da doença contagiosa. No caso aí, a pandemia do Covid-19. O objeto material do tipo penal do 268 seria a determinação emanada pelo poder público. No caso, os decretos e as portarias, né? E no âmbito federal nós temos ainda resoluções nesse sentido, né? O objeto jurídico aí é a saúde pública e ele pode ser cometido por qualquer pessoa que desrespeite as normas emanadas, configurando aí um crime comum e formal. Isso porque não exige o resultado de gerar dano a alguém. Isso é muito importante nós considerarmos. Então, nesse sentido, eu entendo, primeiro, que o direito de ir e vir, que é um direito de garantia individual, escrito no artigo 5º, inciso 15, ele pode ser mitigado pela situação pandêmica que nós enfrentamos, que nós não podemos alegar o inciso 2º, porque nós temos normas jurídicas emanadas no sentido do respeito dessas normas, nós temos que seguir essas determinações e, se não quisermos, temos que recorrer ao judiciário, para que o judiciário analise, né, na sua posição, no exercício de sua função jurisdicional. Então, é preciso que nós evoquemos a tutela jurisdicional do Estado, para que o judiciário diga se o nosso direito realmente está sendo elidido, se está sendo mitigado, se está sendo confrontado, se está sendo conspurcado e vilipendiado. Mas, enquanto isso, cabe-nos seguir as determinações emanadas pelo poder público. E aí eu entendo sob pena de condução de coação, né, da possibilidade do uso de força, né, inclusive a força policial. Eu entendo que, nesse momento, se pode exigir a prisão de indivíduos que desrespeitarem essas normas emanadas. É o meu entendimento. Então, eu acredito, né, que, observando-se o Comando Constitucional Federal e a previsão do estado de calamidade pelos governos federais, estaduais e municipais, né, eles, entretanto, eles não têm competência para restringir em alguns aspectos essa liberdade de locomoção, certo? Existem alguns aspectos aí da liberdade de locomoção que eles não poderiam restringir. Também eu entendo que eles não podem impor pena de multa ao cidadão, tá? Aquele cidadão que não é seu delegatário nem outorgado do seu serviço público, tá? Então, essas normas aí eu reputo como ilegais, como flagrantemente inconstitucionais, mas não me cabe essa decisão. Repito, cabe ao judiciário, né, e ao judiciário decretar isso. Mas quanto à possibilidade de uso da força, eu entendo que por força do próprio artigo 268 do Código Penal, ela é plenamente possível. Tá, gente? A saúde é um direito social e, como tal, faz parte dos direitos fundamentais. A vida também está em jogo, né? Então, os direitos e garantias individuais, que não são absolutos, eles podem ser mitigados em razão dos interesses da coletividade. Certo? Muito bem. E não esqueçamos que, por outro lado, é de competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por disposição expressa no inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal, a proteção e a defesa da saúde. Assim, as normas
que expressarem o conteúdo de proteção e defesa da saúde devem ser reputadas como constitucionalmente válidas e pode-se entender que a restrição imposta pelo isolamento social não é absurda, mas necessária, uma necessária prevenção de propagação da pandemia do Covid-19, sendo esta de competência, como eu já disse, concorrente. Né? Ok? Então, essa é a posição que eu trago no dia de hoje para vocês, certo? Em relação à pandemia, em relação a essa análise que eu fiz e que é objeto de um artigo jurídico que eu escrevi, que estou aí publicando em relação a esse momento, certo? Agradeço a todos que estiveram presentes na minha live, tá? Nós fomos curtos, né, nesta live, como é necessário, para não ocupar o tempo de ninguém. Agradeço a audiência de todos, aí todos os meus amigos, de todos os meus colegas de mídias sociais, né? E me coloco inteiramente à disposição de vocês para discussões posteriores. Vou abrir, inclusive, uma discussão lá no Facebook. Várias pessoas já contribuíram e vocês poderão contribuir para o alargamento dessa discussão, porque nós aprendemos em conjunto, nós aprendemos debatendo, nós aprendemos discutindo, sobretudo nós que trabalhamos na seara do direito. Não só como operadores, não gosto desse termo, porque nos coloca dentro de uma engrenagem e de um sistema mecanicista, mas como sujeitos, né, do direito, na medida em que nós aplicamos esse direito e nós contribuímos, pelo menos, para a aplicação desse direito na estrutura do ordenamento jurídico, do sistema jurídico brasileiro, tal qual estudado por Norberto Bobbio na sua teoria do ordenamento jurídico. Muito obrigado, boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade.